Chefe, uma criança que é muçulmana vai à escola e depois vai à madraça. Como é que nós podemos colocar esta criança numa situação em que ela consiga gerir os dois lados? O lado acadêmico, ela tem as suas obrigações, e do lado religioso, ela tem as suas obrigações. Como é que nós podemos fazer com que esta criança esteja equilibrada emocionalmente para conseguir gerir esses dois lados? Bom, já, muitas vezes o que é que acontece? A culpa às vezes cai para nós que somos pais, porque há pais que às vezes não valorizam, né, o próprio ensino acadêmico, talvez, né? E às vezes dão valor para ir à escola. É claro que nós queremos futuramente doutores, engenheiros, né? Mas isso vai nos servir aqui no Túnel, né? Mas para o além, requer esse valor religioso que a criança deve ter. E, então, quando é que os pais saem a serem culpados? É quando ocupam a criança só numa única parte. Por exemplo, dão umas tarefas. A criança voltou da escola, fez o solar, se o pai já procurou saber se fez o solar, depois de fazer o solar, e almoçou a criança. Então, se for dia que a criança ir à madraça, né? Então, as tarefas de casa devem ser curtas. O pai respeitando e valorizando o horário da criança sair para ir à madraça. Sim. Então, a gerência do tempo dessa criança deve estar na responsabilidade dos pais. Exatamente. No momento em que o pai perder o foco no controle do tempo, então essa criança acaba saindo prejudicada. Exato. Esses são assuntos que nós às vezes acompanhamos, né? Estamos a ter experiência nós mesmos, porque a criança volta de lá, a mãe vai dizer vamos numa chama, né? Mas ele sabe que hoje é dia do madraça, é o próprio tempo da criança ir na madraça, está vendo, né? Você pergunta à criança, por que não veio durante a semana? Mamãe disse, vamos numa chama. Mas quando é tempo de escola, nunca é levada para uma chama. Nunca é levada para uma chama. Até a mãe leva vara. O pai até leva vara. Traz a criança para a escola. Para a escola. Mas a madraça já não tem aquele valor. Então, é por essa razão que nós às vezes lutamos muito, se digo lutamos, a gente esforçamos muito em falar com os encarregados das crianças, que nós temos que dar valor à nossa religião e a criança deve ser acompanhada, porque um ânimo só na madraça não é suficiente ele acompanhar a criança. A educação da criança. A educação da criança. Então, o encarregado deve contribuir. É esse encarregado que vai ver que a criança que fez falar dos outros, fez falar do que fazer. Então, se esse encarregado não ter essa educação, é esse encarregado que vai procurar saber, você leu o Corão, fez revisão, né, da matéria. Esse encarregado que vai cobrar aquilo que a criança vai aprender na madraça. Então, se haver esse esforço, então o fruto vai existir, inshallah. Mas quando o encarregado diz, um ano manda ver sozinho, ok, a criança vai chegar numa madraça, vai aprendeu daí, vai aprender como fazer solar, o que é a religião, tudo isso aqui que faz parte do que é da religião. Mas já quando chega em casa, não vai levar a sério, não vai levar a quem? Porque os que estão lá não estão, vai mostrar o que é não estão. A importância que ele vai aprender na madraça. Porque há um grande erro grave, chefe, porque não é fácil você mandar a criança que faz solar, mas você como pai ou como mãe não está a efetuar o solar. Não é fácil. É como eu dizia para uma pessoa que as crianças não aprendem com aquilo que você diz. As crianças aprendem mais com aquilo que eles veem. Sim. Meu pai não reza. Sim. Por que eu vou me obrigar a rezar? Exato. Minha mãe sai de casa sem um hijab. Por que eu vou ter que usar hijab? Exato. E, chefe, estamos a chegar na reta final. Gostaríamos que nos desse as suas últimas considerações. Um conselho para a gente poder fechar o nosso programa, inshallah. O conselho que eu vou deixar para todos nós, né? Não significa que nós que estamos aqui somos melhores, né? Mas é uma forma de opinarmos, né? Todos nós devemos dar valor à criança. E a criança deve ser acompanhada. E as ordens de Allah, a criança deve ser dada.
Porque quando a criança passa numa fase sem ter, e chega na parte da adolescência, né? Sem ter essa educação religiosa, sem ter aquilo que é a educação da família, então a criança totalmente sai perdida e somos nós também que somos pais que vamos dizer, esse meu filho não ouve, esse meu filho não quer fazer isso. Mas deixamos aquela fase, que era a fase que nós poderíamos embutir alguma coisa na mente. Então, o meu conselho é esse. Então, todos os pais devem procurar saber, o meu filho voltou hoje na madraça, o que aprendeu na madraça? Se aprendeu do antes de comer, meu filho, leva do ano para mim. Se o pai também não tem noção desse do ano, ensina a mim. Como é que nós não podemos ter vergonha com aquilo que é nosso? O que você aprendeu lá na escola? O que você escreveu hoje? O professor escreveu o que é no quadro? Então, esse é um grande conselho que, se toda a sociedade, né, todos nós estarmos empenhados nisso, vamos ver que existe um futuro melhor, né, dentro da nação. Mas quando não há esse esforço, então tudo não vai ter valor e o fruto vai ser difícil, né? A gente vermos aquilo que é a nossa educação. Então, esse é o conselho que eu deixo para todos os pais, que nós devemos contribuir. O professor não é fácil sozinho. O muallim também, que é professor da madraça, não é fácil sozinho dar essa educação completa. Não, deve haver uma ligação com os próprios pais, né? Deve haver essa ligação com os pais, e então isso haverá o melhor fruto. MashaAllah, Jazakumullah khair, Sheikh, pelo seu tempo. E, estimados telespectadores, chegamos ao ponto final do nosso programa, mas antes precisamos olhar o versículo que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَابْتَغْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Prepare-se para alcançar o seu lugar no Akhirah através daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te deu aqui no dunya, mas também não esqueça a sua porção aqui na terra. O que significa que, apesar de nós estarmos com essa esperança de que meu filho vai à escola, vai aprender alguma coisa e vai ser um doutor, um engenheiro, um mestre de alguma coisa, isto é coisa do dunya. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, o primeiro conselho que Ele está nos a dar é que temos que lutar, temos que trabalhar para construirmos o nosso akhirah. Então, quando você deixa o seu filho só empenhado a 100% no lado do dunya e negligencia o akhirah dele, quem é que vai construir esse akhirah para ele? Se ninguém constrói para o outro, cada um tem que construir por si. Então, querido estimado telespectador, irmão muçulmano, não negligencie o lado islâmico dos seus filhos. E, na verdade, é o lado islâmico que vai fazer com que esta criança tenha a capacidade de reter o que aprende na escola e tenha a capacidade de respeitar os limites de cada lugar onde ela está. Colocamos ponto final ao nosso programa, com a promessa de voltarmos na próxima quarta-feira, quando forem 14 horas, inshallah, para mais um cantinho de conhecimento. Para já, agradecemos ao Sheikh Yusuf por esta oportunidade e esperamos que nas próximas oportunidades o Sheikh também nos dê uma chance de ouvirmos esses ensinamentos brilhantes que nos deixou aqui hoje. E, mais uma vez, Jazakumullah khair pelo seu tempo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.